Você quer aprender a contar histórias de forma incrível para cativar as pessoas e manter as pessoas conectadas com você, querendo saber o que vai ali se desenrolar, o que vai acontecer? Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque sim, existem técnicas e você vai aprender isso hoje. Mas antes, queria te fazer um convite especial. De 19 a 22 de julho vai rolar a Jornada Novo Essencial, que vão ser 4 dias de muito conteúdo te ensinando a criar estratégias de marketing para você bombar o seu perfil, atraindo os seguidores certos e fazendo muito mais vendas. O objetivo é que você tenha um perfil profissional e não mais amador. Se você tá certa de que quer participar dessa jornada, é só se inscrever aqui embaixo no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, ok? Te espero lá! Olá, feras, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai aprender um pouquinho como a gente faz para contar histórias incríveis que cativam. Antes da gente começar, né, eu já te peço uma coisa, para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque sempre que sair um vídeo novo aqui nesse canal, você vai ficar sabendo em primeira mão, ok? Bora lá! As histórias, elas existem desde que o mundo é mundo. Então, basicamente, no início das civilizações bem antigas, a gente tinha o que? No homem da pré-história, as comunicações eram feitas via pintura rupestre. Os homens ali, eles marcavam e conseguiam colocar ali na pedra os símbolos, né? Era toda uma simbologia para conseguir se comunicar. Milhares de anos depois, quando o homem conseguiu já desenvolver a sua habilidade de comunicação, a oratória, aí sim começou-se a contar efetivamente as histórias. E por que as histórias desempenham um papel fundamental ao longo das civilizações? Porque elas conseguem manter vivas as histórias e a cultura de um povo, né? Para que você passe de geração em geração aquela cultura. As histórias, elas têm um poder fantástico de conexão entre as comunidades, e há muitos e muitos anos atrás, né, as comunidades se reuniam ali em volta da fogueira, contavam histórias, né, do que acontecia e tal. Nessa época não existia bem Instagram, Netflix, nem YouTube. Essa era a forma que tinha de você conseguir manter viva ali a cultura de um povo. Estudos foram feitos por neurocientistas que chegaram à conclusão que as histórias, elas têm um poder incrível de trazer à tona emoções, sentimentos, e elas ativam as mesmas áreas do cérebro que são ativadas quando acontece de fato algo real. Então, olha o poder disso na sua mente. As histórias, elas conseguem como se colocar você em uma realidade paralela. Imagina quando você tá assistindo um vídeo, um filme, e aquilo que tá acontecendo ali parece que é real. Você tá torcendo pelo personagem principal, pela personagem, esperando que algo aconteça. Não é assim que acontece com a gente? A gente fica ali naquela tensão, porque as histórias, elas realmente têm esse poder de colocar o nosso cérebro ali funcionando como se fosse algo real de verdade. E os grandes estúdios de Hollywood conseguiram captar muito bem esse nosso desejo, né, de torcer pelos personagens principais. E se você observar, todas as histórias, elas têm um enredo que mantém a gente ali presa, né, querendo saber o que vai acontecer. E, óbvio, como a gente falou no início do vídeo, para isso tem uma técnica e eu vou explicar para vocês. Então fica aqui comigo que você vai aprender direitinho como você faz para contar essas histórias impactantes e cativantes. A maioria das histórias da Disney, por exemplo, elas têm ali o que a gente chama de jornada do herói, que vem do livro de Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, e foi adaptado aí, existem vários passos, mas em resumo, o que a gente tem na jornada do herói, né? Vamos pegar, por exemplo, o Rei Leão. Ele começa a vida dele em um mundo comum, né? Em um mundo normal, que ele era ali o herdeiro do trono, que estava esperando pra ser o rei da floresta. Só que do nada acontece algo que chama ele pra uma aventura. O que acontece na história do Rei Leão? É quando o pai dele morre, né? Que o tio matou o pai, e aí ele acaba achando que foi culpa dele, né? O tio faz ele pensar que foi isso que aconteceu. E aí ele
sai, vai embora, foge daquela realidade e ele encontra, né, no meio do caminho o Timão e o Pumba, que viram amigos dele e tudo mais. Então, o que aconteceu nesse momento da história? Foi o chamado pra aventura. Então, o herói, ele começa na vida normal e aí ele tem um chamado pra aventura e aí toda boa história que se preze tem o seu vilão, não é mesmo? Aí tem lá o Scar, que é o vilão da história, que realmente ele tem inveja do sobrinho porque ele quer assumir o trono. Depois, o que vai acontecer? A gente tem ali uma aventura, né? E aí o Simba, ele tá lá, Hakuna Matata, ele não quer mais saber de preocupação, né? Hakuna Matata, sem preocupações. E aí ele vai e continua ali até que algo acontece que traz ele de volta pra realidade, né? Ele encontra com a Nala, que aí vai ser a futura esposa dele, mas que naquele momento fala pra ele que ele tem que retornar pra seguir a missão, o destino dele de vida, que era de fato ser o rei da selva. E ele tava meio que fugindo ali, ele não tava querendo assumir nenhuma obrigação, porque ele tava com aquele peso na consciência que ele achava de fato que ele era, né, o responsável pela morte do pai. No primeiro momento, ele recusa esse chamado de retorno, ele não quer voltar. E aí depois ele tem encontro com o mentor dele, que era amigo do pai dele, que é o Rafiki, que fala pra ele o seguinte: olha, você precisa retornar, o seu pai ainda tá vivo, olha aqui. Ele olha numa lagoa, né, e vê a imagem dele refletida e acha que é a imagem do pai que aparece, enfim, todo aquele enredo. E aí, gente, caminha pro fim da história, quando ele retorna pra onde ele nunca deveria ter saído, né? E confronta o tio dele, que é a luta do bem contra o mal, tá? E aí depois, né, se encerra a história e tudo mais, e aí ele herda o trono e tem um filhinho, e aí o que acontece? Ele ergue novamente ali o filho, né, como foi o início do filme, aquela cena clássica do filme, ele ergue, o ciclo da vida recomeça. O que é interessante a gente observar, não só nos filmes da Disney, como em vários outros, né, de outros estúdios e tudo mais. O interessante é a gente observar que tem um enredo, né, que começa e se divide em 3 partes. Se você for observar, a primeira parte é a parte do mundo comum, a parte que ele tá vivendo a vida dele, ele é esperado pra herdar o trono, ele ainda é um filhote e tudo mais. E aí depois, quando ele já é adolescente, tem a segunda parte, que é o chamado da aventura. É quando tudo começa. Depois dessa aventura toda, tem o final do filme e é, obviamente, o fechamento. Sempre uma boa história, ela é dividida em 3 partes, início, meio e fim, tá? Guarda já essa informação pra você. Todas as partes, elas têm um evento gatilho. O que é isso? É um evento que é muito importante em cada parte dela. Por exemplo, a primeira parte da história, qual que é o evento importante? É quando o Simba nasce, né? Aquela parte ali impactante que tudo começa o ciclo da vida. Depois, a gente tem o meio do filme, que é a aventura. Qual é o evento gatilho? É quando o pai do Simba morre, né? O Mufasa morre. E aí ele foge, ele vai embora e aí começa toda a aventura do Simba em meio à floresta. E tem também o fechamento, né? O final do filme, que é quando ele encara ali, né, a luta do bem contra o mal, ele versus o tio dele, que ele derrota o tio dele, né, que acaba morrendo, e depois ele assume o trono e ergue de novo ali o filho dele. O evento gatilho do final é a derrota, né, do Mufasa e depois recomeça tudo de novo. Basicamente, você tem que dividir a sua história em 3 partes, início, meio e fim, cada uma delas com um gatilho chave, ok? Outra dica muito importante é você falar sobre algo que seja sua paixão, que realmente mova seu coração, porque essa energia ela vai transparecer para as pessoas. Sempre fale sobre algo que realmente motiva você, cativa, compartilhe sua história de vida, porque isso vai ficar claro para as pessoas, essa energia que você põe na sua fala, em tudo que você faz. Outro ponto também muito importante para você contar uma boa história é o seguinte: você usar de analogias e metáforas. O que é isso, Mari? Vamos lá. Analogia é quando você compara banana com maçã, digamos assim. Vamos lá, para ficar de forma prática. Se eu falar para você assim, você trabalha como uma fera no meio digital, tá? Eu vou falar isso para você. Isso é o quê? É uma analogia, né? Eu tô comparando as coisas. Agora, a metáfora é se eu chegar para você e falar assim, você é uma fera digital. Isso é uma metáfora.
metáfora, eu faço uma associação direta. A gente sabe que era digital não existe, né? Então isso é uma metáfora, ok? É a mesma coisa de eu falar assim, luz no fim do túnel, ou se eu disser que você tá carregando o mundo nas costas. Então tudo isso são metáforas. E por que é interessante a gente usar analogias e metáforas toda vez que a gente for contar uma história? Porque é como se a pessoa, ela colocasse imagens na cabeça dela e ela começasse a usar aquelas imagens mentais para ajudar a fixar os conceitos que você tá passando. Isso ajuda muito. E a pessoa, quando ela faz uma associação, é como se você tirasse um conceito abstrato da cabeça dela e desse algo mais palpável, mais próximo da realidade, sabe? Aí o conceito ele fixa muito mais na cabeça da pessoa. E para fechar com chave de ouro, você não pode esquecer de dar para as pessoas algo para elas torcerem. Nos filmes, né, normalmente a gente sempre torce ali pelo personagem principal, para a pessoa conseguir ali alcançar o que ela quer. No filme do Rei Leão, a gente está torcendo pro Simba voltar para assumir o trono, para ele ser de fato o rei da selva. É muito importante que você traga essa paixão ali nas histórias que você conta e traga também um motivo para as pessoas torcerem junto com você. Tenho certeza que você vai ter muito mais eficácia e que suas histórias vão ser muito mais incríveis e as pessoas não vão mais se esquecer delas, ok? Se você gostou desse vídeo, já te peço para você se inscrever aqui no canal. Também comenta qual foi a ideia que você mais gostou desse vídeo, ok? Até a próxima!